Como eu havia prometido para vocês, nós vamos aqui trabalhar o terceiro módulo do curso de Filosofia Política, que é um curso completamente gratuito para vocês terem em mãos, para vocês estudarem, para vocês se guiarem, criarem as narrativas de vocês, mas ele é uma escola diferente das outras. Isso aqui não tem nada a ver com gente que quer ganhar dinheiro ou aparecer, nada. O curso é sempre para que a gente possa criar, né, um coletivo de brasileiros para a democracia participativa, para transformar o Brasil. Não é à toa que esse canal, né, ele tem 500 mil de inscritos, mais do que 500 mil de inscritos, e a imprensa se cala. Ela não toca nele, embora ela o copie. Mas ela não pode tocar. Porque nós estamos trabalhando por uma transformação do Brasil. E eles gostam de estar com aqueles que fingem transformar para manter as coisas como estão. Então, o objetivo desse trabalho nosso completamente outro. Nosso canal é único. E você sabe disso. Você sabe disso. Então, enquanto outros cobram, tentam aparecer, ganhar dinheiro, nós não. Nós simplesmente queremos que você tenha na mão instrumentos para você participar melhor, para transformar mesmo esse país. Olha, dito isso, deixa eu dar as diretrizes para você do nosso curso. Ele é um curso sintético. Ele não vai ter dezenas de aulas, poucas aulas. E eu não vou me estender nos assuntos. Eu vou dar as diretrizes gerais para você continuar o seu estudo. Então veja, nós falamos nos 2 primeiros cursos de política sobre as transformações da subjetividade e das relações disso com a política até beirar a modernidade. Agora nós estamos num curso diferente. É um curso que visa colocar você com os pés no chão que você vive. Porque muitas vezes os seus pés estão no chão, mas você não está no chão que você vive. A tua cabeça está em outro lugar. A imagem que você tem dos seus pés no chão não são as dos seus pés no chão. Então nós vamos tentar ver se a gente consegue, né? Se a gente consegue nos colocar numa situação que nós estamos vivendo. E uma das coisas mais difíceis do mundo, por incrível que pareça, é a nossa reflexão se dar conta da nossa existência. Que é incrível como viver e pensar o viver são 2 coisas que nos aparecem deslocadas, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês, bem simples do que eu estou falando. A maioria das pessoas, quando a gente fala, olha, dá um exemplo de capitalismo, assim, uma imagem que venha na sua cabeça do capitalismo. Muitos escolarizados, jovens, eles dão um exemplo do filme do Chaplin. O capitalismo, né, professor? O Chaplin lá, né? Naquela situação de apertar parafuso, depois ele sai tempos modernos, né? Ele sai do apertar parafuso e ele está fazendo os mesmos movimentos, né? Ele acaba ganhando, né, ele se transforma numa composição da indústria, né? Então o capitalismo para você é isso. Professor, capitalismo é isso. Essa é uma imagem que me vem na cabeça. Mas por que não vem a imagem para você de uma outra situação de capitalismo muito mais próximo daquela que você vive? Professor, mas qual você está falando? Qualquer uma que você vive. Por exemplo, uma coisa inventada lá por 73 e que todo dia está na sua mão e que difere completamente, que é um ícone
completamente diferente da do Chaplin. Ah, do que você está falando, professor? Ah, disso aqui, ó. Vou pegar esse Guaraná aqui. Isso aqui, ó. Código de barra. Tá em tudo quanto é coisa. Não há nada que não tenha código de barra. E isso é que é o nosso capitalismo. Aqui tá toda a informação que nunca passou pela cabeça de nenhum operário dos tempos modernos. Esta informação que está aqui é uma informação a respeito da relação entre a produção disso, a venda disso, o lucro disso, os gostos nossos a respeito disso. Quando esta numeração aqui cai para ser decodificada pelo campo produtivo, pelo campo comercial, pelo campo da estratégia, tudo se fica sabendo, não só disso, mas de você que consumiu isso, ou de você que não consumiu, apenas comprou. Sim. Essa numeração, ela permite fazer com que haja uma comunicação entre produção, logística, venda e realização da mais-valia. Isso é o capitalismo atual. Vai na fábrica, vê se tem alguém lá igual o Chaplin. Não tem. Não tem mais ninguém lá na fábrica. São Bernardo está completamente vazio. Embora tenha a indústria lá ainda. Então, esse eu dou um exemplo, nós vamos até discutir isso no nosso curso. Mas eu estou querendo mostrar para você que a imagem que você tem do capitalismo nem sempre tem a ver com o capitalismo que você vive. Os seus pés estão vivendo num lugar e sua cabeça está, instruída por uma imagem e por um ensino que lhe jogam para o passado. Sacou? Começa a perceber agora a distância? Então o curso é para ver se essa distância diminui. Se a imagem que você tem da sua vida no capitalismo se adequa cada vez mais, à imagem de um capitalismo que tem mais a ver com o que você está vivendo. Não é adequação entre imagem e realidade, é adequação entre uma imagem que está defasada e uma outra imagem que nós vamos construir aqui, que nós imaginamos que tem mais a ver com o que nós vivemos hoje. É nesse sentido. E para isso, nós vamos colocar alguns elementos que nós vamos trabalhar aqui, que são os elementos do capitalismo contemporâneo. E que de vez em quando eu costumo falar que é o chamado capitalismo 4.0. Se a gente imaginar que o primeiro capitalismo é o capitalismo da manufatura. Você tem pessoas nas suas casas que são artesãos, ou grupos de artesãos, e lá pelo século XVI, XVII, XVIII, o capitalista passa, depois de um mês, e reúne aquela produção sua e leva para o mercado. E te paga. Você já não mais leva a produção para o mercado, ou você não mais produz para alguém. Você simplesmente já tem quase que uma empresa na sua casa. Ou, Mas você não sai dali, nem os meios de produção saem dali, e nem o seu saber sobre o seu trabalho sai dali. Não há alienação. À noite, passa o capitalista lá, ou passa um empregado dele e fala, olha, vim buscar 10 pares de sapato.
Você produziu quanto? Produzi 20. Ó, eu vou levar os 20. Ah, produzi 5. Olha, eu tô precisando de mais. Ah, mas eu não tenho dinheiro para produzir mais. Ah, então eu vou lhe adiantar um dinheirinho para você. Pra você comprar matéria-prima e comprar e pagar os seus filhos aí que estão ajudando você. Oh, que legal. Só que é o seguinte, eu vou fazer isso, mas veja, eu não vou lhe dar o dinheiro. Esse dinheiro tem um preço. Por quê? Porque você vai utilizar esse dinheiro, né, para fazer e vender para mim, mas você vai ficar com o dinheiro um mês. Eu podia estar fazendo outra coisa com esse dinheiro. Então eu vou cobrar de você o preço do dinheiro que eu vou lhe emprestar para você fazer o produto e vender ele para mim, tá bom? Ah, tá bom. É o juro, tá? Os juros. Aí o cara fala assim, ah, mas isso é perigoso, né? Isso é um pecado, porque os juro... Não, mas fica tranquilo, né? É um jurinho de nada. Não é que o dinheiro vai se reproduzir como se ele fosse um Deus, não. Não tem nenhum problema teológico com a igreja, não. É só pra, porque eu ia fazer outra coisa com esse dinheiro. Eu vou emprestar para você produzir mais. Então é só para eu não fazer a outra coisa. Ah, então se é assim, tá bom. Então se eu me empresta um dinheirinho, eu posso pagar mais gente, comprar mais couro, né? O couro tá caro, as vacas não querem mais morrer, e eu tenho que matar as vacas, tirar o couro, aí o cara que tá fornecendo o couro também não... Então eu vou topar esse empréstimo. Quanto que eu tenho que pagar de dinheiro? Você não tem nem que pagar nada. Você não tem que tirar um tostão do bolso. É simplesmente você me entrega 10 pares de sapato, né? Que é o tanto que você ia me entregar mesmo. E você me entrega mais 5 pares de sapato equivalente a isso que eu emprestei para você. Nossa, que maravilha, mas como o senhor é espetacular, o senhor é espetacular, o senhor é um homem bom. O senhor é um homem bom, tá? Vou produzir para o senhor porque o senhor é um homem bom. O senhor é gente de bem. Né? O senhor mora no Burgo, né? O senhor é um daqueles, né, que mora no Burgo, né? Eu também estou morando no Burgo agora. Somos burgueses. Somos burgueses. Nós somos gente boa. Somos gente boa. Vamos então fazer esse trato. Então esse é o capitalismo, o primeiro capitalismo, entendeu? Tem os locais que são os mercados, onde você leva o produto que você retirou de várias casas desses artesãos que vão se organizando, né? E tem as guildas, né? As guildas, as reuniões de vários artesãos que produzem sapato, mas não pode produzir outra coisa. E só pode vender para um, não pode vender para outro. Daí surge um movimento dos burgueses, tanto dos que produzem quanto dos que querem comprar, pela liberdade. Cada um que produz vende para quem quer e cada um que quer comprar, compra de quem quer. Então há um movimento grande para escapar do monopólio das guildas, tá? Nesse primeiro capitalismo. Daí a ideia do capitalismo sempre vir com a ideia de liberdade, né? Deixar comprar, deixar vender, não vai ficar preso a monopólios. Lembra do Brasil? Brasil, quando o Dom João veio para cá, o que ele fez? Ele liberou os portos. O que era liberar os portos? É que o Brasil poderia comercializar com todos os países. Porque antes ele só podia comercializar com a metrópole. Só podia comprar e vender de Portugal. Então isso faz parte também da liberalização. É por isso que a ideia de liberdade está associada à ideia de capitalismo, né? Mas depois vem uma outra ideia de liberdade, que é o capitalismo passa uma segunda fase. Que é a hora que o burguês chega lá e fala assim pro cara, vim buscar os 10 pares de sapato que eu encomendei. Aí fala, olha, eu não consegui fazer 10 pares e o que é pior, eu tinha que entregar 15 pares e não 10, porque eu tinha que entregar 10 e mais 5 relativo ao juro do dinheiro que o senhor me emprestou. Eu não consegui. O meu filho mais novo, ele ficou doente. A minha mulher que me ajudava aqui, rapaz, você não imagina. Não imagina o que aconteceu com ela.
ela teve uma catapora anal. Meu Deus do céu. O rabo dela tá em pandareco. Eu não faço mais sexo. A minha vida tá uma desgraça. Então, eu produzi muito pouco. Agora eu vou ficar devendo pro senhor. Aí o capitalista fala, olha, tá, é verdade, o senhor vai ficar devendo, mas eu tenho uma ideia, vai salvar o senhor, vai salvar o senhor. Essa casa do senhor está atrapalhando a vida do senhor ganhar dinheiro. É problema demais na família. Ele fala, é verdade, problema demais na minha família. Está me atrapalhando, está atrapalhando. Eu vou resolver esse problema do senhor. Chega do senhor ficar em casa. Chega. O senhor fica na casa do senhor só para ter lazer, prazer, diversão, amor. Trabalho é fora de casa. Eu vou pôr um galpão perto do mercado e o senhor vai 8 da manhã para lá, tá? E o senhor vai trabalhar lá, para mim, 8 horas por dia, 10 horas por dia, 14 horas por dia, conforme o senhor possa. E eu vou botar um monte de garoto lá para ajudar o senhor. E o senhor vai ensinando o que o senhor sabe para eles. Que legal, cara. O senhor vai fazer isso para mim? Vou. Então, a partir do dia seguinte, o artesão não tem mais os meios de produção. Ele tem um saber. Ele vai para a fábrica com o saber. Lá ele encontra vários outros que não têm saber nenhum e ele ensina a fazer o sapato e monta uma linha de produção para fazer o sapato. Ah, um corta, outro desenha, outro bate os pregos, outro pinta, outro pega a borracha, outro pega o couro e faz uma linha de produção. Aos poucos, né, essa linha de produção começa a andar sozinha. Por quê? Porque cada um faz tão pouco que não precisa ninguém ensinar. Chega um sapato, você tem que bater 5 pregos nele. Pá, 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 pá. Esse é o seu serviço, esse é o seu saber. Passa o sapato para frente e o outro tem que só pintar. Esse é o seu serviço, esse é o seu saber. E aos poucos, aquele cara que ensinava, o capitalista aposentar, ele fala, o senhor não precisa mais vir, não, o negócio está andando sozinho. Mas o que eu vou fazer? O senhor vai tomar no seu cu, né? Pro senhor, afinal de contas, né? O senhor está aí há tanto tempo. Então, como que eu vou tomar no meu cu? Ai, meu Deus do céu. Não, eu vou ver aí com o prefeito se ele paga alguma coisa para o senhor ficar em casa, ajudar. Ele pode tirar um pouquinho dos impostos que a gente paga para ele consertar a rua para fazer o senhor ficar em casa. Começa a surgir o quê? Né? Uma previdência social tirada de todos, mas não do bolso do capitalista, da prefeitura. E aposenta esse cara porque ele não precisa mais desse cara. Ele não precisa mais porque o saber se objetivou na linha de produção. E ele não precisa mais de ninguém que saiba nada. Quanto mais burro, melhor. Então ele começa a pegar empregados mais desqualificados, põe para trabalhar mais tempo e paga menos porque a qualificação deles é muito pequena. E quem que são essas pessoas? São pessoas que foram chegando no burgo porque as famílias aumentaram. São pessoas que tiveram muitos filhos, tiveram uma prole muito grande. É o proletariado. Gente com prole muito grande. Você vê? Essas pessoas são completamente desqualificadas. Elas vieram do campo ou já eram da cidade, mas elas não têm saber nenhum. E elas são empregadas na fábrica. 10 horas, 14 horas, 20 horas de serviço. Aí o dono da fábrica chega um dia e fala para eles todos, vocês aqui, ô cambada de vagabundo, bando de homem, marmanjo, aqui, batendo um preguinho, pintando um sapatinho. Que bando de bicha! Que bando de bicha! Vai todo mundo embora. Vai todo mundo embora. Marmanjo fazendo serviço de mulher e de criança. Matou a charada. Põe na fábrica só mulher e criança. Para fazer aquele serviço. Baixa mais ainda o salário, porque criança é só levar um trocadinho para casa.
E mulher, mulher é mulher, né? Aguenta qualquer coisa. Se aguenta 9 partos, por que não aguenta um emprego? Né? Se aguenta até dar sem gozar, aguenta um emprego desse de 10 horas, 12, 14, 16. Nasce a indústria do alienado. Por quê? Porque foi alienado dele o saber, ninguém mais sabe o serviço, e foi alienado o produto. Por quê? Porque o sapato não fica com ele. Ele próprio tem que comprar o sapato no mercado a um preço muito maior do que aquele que custou para ele fazer na fábrica. E aí ele resolve fazer o quê? As mulheres e as crianças. Resolve fazer greve igual os adultos fazem. Sabe o que ele faz? O capitalista chega e fala assim, vocês vão fazer greve? Vão. Eu vou chamar um cara aqui que adora lidar com gente que faz greve. Ele vai ajudar vocês. Aí as mulheres, vai ajudar vocês a fazer greve contra mim. E as crianças também. Aí chama a própria polícia que o proletário paga com os impostos. E dá um cacete em cada criança, em cada mulher, até o ponto de fazer aquilo que foi feito nos Estados Unidos e que deu origem ao Dia do Trabalho americano. Um dos dias do trabalho americano. Que tem, né? Tranca todas as mulheres lá dentro e taca fogo. Para elas aprenderem a trabalhar quando tá lá dentro da fábrica. Ah, essa é, então você já está no capitalismo industrial. Você já está no capitalismo industrial. Você tem uma mercadoria que é expropriada de pessoas cujos meios de produção foram expropriados e de pessoas cujo saber sobre o trabalho durante gerações também foi expropriado. Esse é o capitalismo industrial. Essa é a segunda fase do capitalismo. Pega do século XIX e vem até pertinho dos anos 60, 70. Com uma diferença. Após a Segunda Guerra Mundial, por conta da mobilização dos trabalhadores dos anos 10, e dos anos 20 e 30, depois da guerra, sentindo a mobilização dos trabalhadores em sindicatos, os estados começam a levantar o problema da chamada questão social, o problema das greves. E aí começa a ceder direitos trabalhistas chamados salário indireto. O que é o salário indireto? Você recebe o seu salário, mas você não tem que gastar muito. Por quê? Porque uma série de serviços foram tirados do dinheiro dos impostos para suprir as suas necessidades. Nasce o quê? O aparato social das cidades. O jardim de infância, a escola pública, o posto de saúde, a medicina gratuita, o salário-desemprego, a aposentadoria, a creche para as mulheres, e vai crescendo o estado de bem-estar social. Então, do final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, até os anos 70, pela primeira vez, o capitalismo, ao invés de diminuir a distância entre ricos e pobres, ele encurta a distância entre ricos e pobres. Aparece, o momento em que o capitalismo consegue competir com o socialismo então nascente no começo do século. Muitos trabalhadores preferem viver sob o capitalismo do que sob o socialismo, que, de certo modo, vai se tornando autoritário e é mostrado para os trabalhadores como sendo o demônio na Terra. Então você tem uma terceira fase aí do capitalismo, quando acontece a crise desse modelo. Como é que se dá a crise desse modelo? A crise desse modelo, eu vou falar rapidamente para vocês como é que ela se dá. O que acontece depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial? O único país que não saiu chamuscado da guerra, que guerreou fora das suas fronteiras, que fez um esforço de guerra tremendo, mas que guerreou fora das suas fronteiras, e que soube mobilizar a sua população, que afinal de contas não estava sendo bombardeada, para poder produzir material de guerra, esse país é os Estados Unidos.
é o único país em condições de ajudar os outros. E os Estados Unidos se propõem a reconstruir a Europa e o Japão. E começa a fazer o chamado Plano Marshall, que é empurrar dinheiro na Europa e empurrar dinheiro no Japão. Que dinheiro? O dólar. O dólar americano, que por conta disso passa a ser universal, o dinheiro do mundo. Sobra a migalha até para o Brasil, para outros países aí, de ajuda. Só que, quanto mais você ajuda, mais o tempo de trabalho cai. Mais o tempo de trabalho caindo, né? Por conta de que a máquina também vai entrando, e mais a luta operária para diminuir o tempo de trabalho, mais o operário vai para a escola, mais a vida do operário vai ficando perto da classe média. E chega uma hora, portanto, que o padrão de acumulação do capital começa a não crescer nas taxas que vinha crescendo quando a exploração era maior, quando não tinha esses benefícios sociais. Porque o imposto é pago por todos, mas também é pago pelo industrial. Se não bastasse isso, para dar um susto nos capitalistas, também acontece uma outra coisa. Os Estados Unidos, que emitem o dólar, o dinheiro do mundo, né, começam a ter inflação. Por que inflação? Porque eles emitem o dinheiro do mundo. É? Portanto, enche as praças de dólar em tudo quanto é lugar. Então, né, esse país precisa produzir muito para compensar o tanto de dólar que ele põe. Por quê? Porque os Japão e Europa, ao terminarem a reconstrução, começam a competir com os próprios americanos no mercado internacional. E a população americana, que é grande e rica, começa a consumir produtos desses países da Europa e do Japão, que ficam mais baratos, dado que a classe média desses países e a classe operária está acostumada a maior sofrimento, tem menos, né, ganha menos, produz por custo mais baixo, e no mercado competitivo, os Estados Unidos para de ser, né, um grande exportador somente. Ele é um exportador de dinheiro, de mercadorias, mas ele vira um importador também. Então dá um déficit. Estados Unidos importa mais do que exporta pela primeira vez. E ao mesmo tempo os Estados Unidos produz inflação. Por quê? Porque ele põe muito dinheiro para ajudar a Europa e ao mesmo tempo consome demais. Então o dólar infesta a praça. Resultado é que os preços nos Estados Unidos começam a subir. Tudo que chega ali tem gente para consumir. E tudo que chega ali do exterior tem mais gente para consumir. Então dá inflação. Então você tem dois fenômenos aí. Um que é de superfície, é macroeconômico, que é a inflação americana, acrescida pelos gastos de guerra. Guerra do Vietnã, guerra da Coreia. Acrescido pelos direitos trabalhistas que são cedidos à classe trabalhadora para ela não ir para o socialismo. Então essa inflação vai virando uma bolha nos Estados Unidos. Os preços sobem demais. A sociedade é consumista e quer consumir e os preços continuam subindo. E ao mesmo tempo, o padrão mundial de acumulação do capital parece não conseguir, né, parece não conseguir crescer mais, porque ele já está explorando a classe operária no seu máximo. Já está com 10 horas, 20 horas de serviço para todo mundo. Não consegue explorar mais porque os sindicatos ganharam força,
então segura a exploração, e vive-se aí um impasse. Então, de um lado você tem a inflação americana, de outro você tem, né, uma situação mundial do capital querer continuar ganhando. E ele parece não conseguir mais avançar. Os outros países começam a questionar o fato dos Estados Unidos terem o dinheiro do mundo. Por que o dinheiro americano é o dinheiro do mundo? Por que nós temos que comprar e vender com o dinheiro americano? Será que o dinheiro americano tem lastro? Será que ele está sustentado em alguma coisa? E no que estava sustentado o dinheiro até então? Qual era o padrão de valor do dinheiro? O ouro. O ouro era aquela mercadoria que se tornou mercadoria universal. O tempo de trabalho para produzir o ouro era um tempo de trabalho facilmente mensurável. Então, com o tempo de trabalho do ouro, dava para computar o tempo de trabalho das outras mercadorias, de modo que o ouro havia ficado, né, a mensuração do tempo de trabalho de todas as mercadorias. Ele virou o padrão dinheiro. E o dólar, portanto, era uma representação dele, da quantidade de ouro que havia no Fort Knox, nos Estados Unidos. O de Gaulle, presidente francês, né? General de Gaulle, presidente francês, um dia falou o seguinte, lá pelos anos 60, final dos anos 60. Gente, estou começando a desconfiar que lá no Fort Knox não tem ouro suficiente para bancar esse papel que está circulando aí chamado dólar. De modo que nós estamos, né? Nós estamos com dinheiro sem lastro e os Estados Unidos estão produzindo dinheiro e enfiando dinheiro no mundo todo e fazendo dívida à custa de uma enganação, porque não tem lastro aquilo lá. Bom, lá pelos anos 70, 71, acho, os anos 70, você estava com inflação nos Estados Unidos, o padrão de acumulação parado, a classe operária cada vez mais querendo mais, e um zum de que os Estados Unidos estavam montados em cima de um Fort Knox que não correspondia em ouro à moeda. Resultado é que o Nixon foi para a TV, presidente americano, e rompeu com o chamado Tratado de Bretton Woods. O que era o Tratado de Bretton Woods? Entre outras coisas, era um tratado feito lá atrás, que os países concordavam todos que o dinheiro do mundo seria o dólar. E concordaram com isso na época, porque na época estavam saindo da guerra e os Estados Unidos realmente tinham poder para tal. Inclusive poder militar. Rompeu. Falou assim, gente, vocês acham que a dívida pública americana é muito alta. Estamos cada vez devendo mais para os países que nós comercializamos. O governo está cada vez emprestando mais para poder manter a classe trabalhadora sossegada, para honrar os serviços públicos. E vocês estão achando, né, que nós vamos ficar nessa? Não, nós não vamos não. Nós vamos romper com o acordo de Bretton Woods. O que significa isso? Significa que o dólar não mais está referenciado no ouro. Mas então ele está referenciado no quê? Na confiança que vocês têm em nós. A confiança que vocês têm no Tesouro Americano, na população americana, no poderio americano de continuar crescendo e honrar as dívidas. O dinheiro passa a ser um dinheiro fiduciário. Ele não tem mais equivalente em alguma coisa material. Ele é simplesmente uma convenção para a gente poder continuar vivendo.
não tem referência mais em nada. Se você for no banco e falar, olha, eu tenho $10, eu quero trocar pelo que ele vale, e o cara te dá outra nota de $10. Não tem mais referência material em nada no ouro. De modo que os Estados Unidos se livram da dependência em relação à dívida. Eles fazem a dívida, mas eles mesmos produzem o dinheiro para pagar a dívida e todo mundo tem que aceitar. E mais ainda, todos os países que emprestaram dinheiro em dólar, né, viram agora que a moeda deles não tem mais referência no ouro. Tem referência só no dólar. E aí cada país teve que negociar quanto vale a sua moeda em relação à moeda americana. E cada país teve que mostrar a condição de produção dele para com a americana e não mais fazer a triangulação, né? Moeda nacional, dólar, ouro. Ouro, moeda nacional. Você perde a triangulação, você perde o parâmetro no real. Fica só com moeda, moeda. E aí como é que você enfrenta moeda com moeda? Com a produção nacional. Um tem muita produção e promete mais. O outro tem pouca e não promete mais. Ou seja, o dólar sempre vence em relação à maioria das moedas do mundo. De modo que tudo que os Estados Unidos deve, ele deve na moeda dele. Mas todo mundo que deve em dólar ou fez empréstimo em dólar, nos anos 70, e o Brasil foi vê a dívida aumentar segundo o câmbio. Se o dólar sobe, a dívida aumenta e o dólar... Então o Brasil e a ditadura militar aqui passou a ter uma dívida enorme. Mas essa não é a questão nossa. A questão é saber que a hora que aconteceu isso, mudou completamente a face do capitalismo. Por quê? Porque um dos negócios importantes do capitalismo foi começar a fazer, né, uma especulação sobre o dólar. Porque eu vendo e compro de você um monte de coisa. Mas eu preciso saber quanto vale o dólar no dia que eu for entregar. Então eu começo a fazer um contrato derivativo do contrato. É um contrato de especulação. Os dois que compram e vendem fazem uma especulação de quanto eles vão fixar o dólar para o dia que eles forem entregar. E aí, no dia, dependendo da maneira como eles fixaram, o comprador pode ganhar ou o vendedor pode ganhar. Viram um mercado especulativo em cima do câmbio. E todos os outros negócios passam a ter um derivativo junto. Um contrato para especular o dólar. E esses derivativos passam a ser securitizados. O que significa isso? Os bancos do mundo todo são permitidos pelo governo de vender esses derivativos como se eles fossem dinheiro. Então eu tenho um negócio, eu quero comprar uma casa, eu, em vez de te dar dinheiro, eu te dou, né, uma especulação sobre o dólar, eu te dou aquele contrato que eu fiz com um terceiro. E você pega, porque aquilo pode render para você ou pode não. Mas de qualquer maneira você pega, que é o dinheiro que tem. Então os derivativos passam a ser vendáveis. Então aumenta ainda mais o volume do capital puramente financeiro, puramente em cima dos financiamentos da especulação do dólar. Se já não bastasse isso, as empresas, por conta do trabalho, elas se maquinizam. Elas mudam o padrão de maquinização. Para poder extrair mais-valia, para elas poderem ter maior exploração, ou seja, maior produtividade, elas mandam o operário embora e fazem a linha de produção ser comandadas por autômatos, máquinas mais avançadas e computadorizadas. O resultado é que essas empresas, né, junto com o processo de financiarização, começam a ver que o padrão de produtividade para elas crescerem está no máximo. Elas já estão produzindo o máximo. Como produzir mais? Pagando menos impostos e dividindo a produção pelo mundo. Eu ponho o escritório de pagar imposto no lugar onde paga menos imposto. O escritório de contratação de pessoa onde a mão de obra é mais barata.
o escritório que compra a matéria-prima, onde a matéria-prima é mais barata. Então, eu divido a empresa pelo mundo. Resultado, eu aumento o nível de produtividade, mas ao dividi-la pelo mundo, eu preciso de dinheiro para fazer isso. E como é que eu resolvo isso? Eu vendo a minha empresa através de ações. Eu fico com 50% das ações mais continuo proprietário e vendo para todos os outros ações. Todo mundo se torna proprietário. Os meus gerentes se tornam e os meus trabalhadores também. De que maneira? Eu vendo uma cota para cada trabalhador. E eles compram ou individualmente ou através do fundo de pensão deles. Depois chega um determinado momento que eu vendo a minha cota também. E vou embora. E quem que fica dono? Ninguém. Vira uma sociedade anônima. Todos os acionistas são donos. De modo que aqueles acionistas são acionistas de outra, e ninguém mais está ligado à produção. Nem mesmo os executivos, que também se tornam acionistas, estão ligados à produção. Então você pode ter empresas enormes, que ninguém mais está ligado à produção, a não ser o próprio operário. Mas o operário também diminuiu, está só a máquina ali. E esse sistema é adotado na fábrica, mas também na empresa de serviços, que ao mesmo tempo cresce assustadoramente. Por quê? Porque todo aquele operariado que estava na fábrica tem que trabalhar em outro lugar. E ele vem para a cidade para trabalhar na empresa de serviços. Serviços médicos, serviços hospitalares, serviços de entrega de pizza, serviços educacionais, serviços de padre, serviços de tudo. Inclusive o serviço maior, que é quê? Que é construir as plataformas virtuais, aí aparece a internet, para abocanhar todos os serviços. De modo que todo serviço que você vai fazer, você tem que entrar numa plataforma monopolizada do Google para ir para o seu serviço, que também é uma plataforma. E as próprias empresas, todas elas, passam a trabalhar assim. Inclusive o próprio Estado, inclusive os próprios bancos e o próprio mercado financeiro. De modo que cada vez mais o que se faz está longe daquilo que se organiza. E de modo que você cria uma classe de capitalistas que pegam mais-valia através do mercado financeiro e não mais através da produção. De modo que a mais-valia vira mais-valia social. Ou seja, o dinheiro que é ganho vem da sociedade como um todo. E a vida de cada um deixa de ter jornada de trabalho. Todo mundo passa a trabalhar o tempo todo através da ligação que ele tem com o smartphone. Então a produtividade aumenta mais ainda. E aí você não tem mais capitalismo, você tem biocapitalismo. Por quê? Porque é a vida toda de todo mundo que está envolvido. E a mais-valia é tirada de todo mundo. Mas ela é apropriada por quem? Ela é apropriada por uma minoria. Quem detém o copyright, quem detém os monopólios do trabalho coletivo que é feito na rede, na internet. E principalmente quem detém o quê? As ações e os derivativos. Então você começa a aumentar o número de pessoas que são milionários, que têm bastante dinheiro. Mas esse dinheiro não corresponde ao volume de produção. Por quê? Porque esse dinheiro normalmente é o dinheiro de ações, de especulação, é o dinheiro que gera dinheiro dentro do mercado puramente das finanças. E as finanças não servem mais para você crescer e empregar na produção. Elas servem para você crescer e comprar mais papéis. De modo que você vai gerando dinheiro que gera dinheiro, sem ter o correspondente na produção e sem ter aumento de emprego. E o capitalismo, portanto, diminui o emprego, diminui a produção, portanto, passa a ter mais miseráveis e ele, no entanto, vai produzindo mais milionários. Se já não bastasse isso, o padrão de acumulação capitalista, ou seja, o padrão no que o capital cresce, para crescer mais ainda, exige o quê? Exige ele abarcar uma outra parte do mercado que estava selecionada pelo Estado para servir o público. Quais? As estatais, o serviço público.
o capital começa a querer avançar ali. Então ele começa a tentar tomar, através da política, o Estado, de modo que o Estado faça a política dele. Faça o quê? O neoliberalismo, ou seja, as privatizações. Então a luta política do capital contra o trabalho agora passa pelo Estado para ele poder ter governos que privatizem, de modo que ele possa usar também daquelas empresas que antes eram estatais, como empresas que vão para o holding das sociedades anônimas e que vão crescer a partir do que elas põem como ações e não mais a partir do que elas põem como mercadoria. Então eles tentam privatizar tudo. Todo o serviço que o Estado fazia, né, as burguesias financiarizadas, através dos seus políticos, querem abocanhar um pedaço. Não para eles serem donos, mas para as holdings nos quais eles são acionistas serem os donos. E cada vez que você tem uma privatização, mais a empresa pública se torna igual à empresa privada, que não é de ninguém, é de uma sociedade anônima de acionistas. Então você vai tendo uma distância entre a produção e quem pensa, e quem organiza, ou quem deveria organizar a produção. Já não é mais o Estado, já não é mais o patrão, já não é mais o capitalista. Por quê? Porque dilui, né, entre as várias pessoas que têm mais ações e mais negócios no mundo todo. Cada vez que aumenta um milionário porque ele tem muito dinheiro, aumenta o número de pessoas que diminuíram o emprego e agora, com os serviços públicos privatizados, diminuíram o ganho. Então, como é que faz para uma sociedade dessa viver se as pessoas diminuíram o ganho? Dado que elas foram para o setor de serviços e não mais com as garantias da fábrica. E o setor de serviços tem muita gente, você pode explorar quando você quiser. Entra o trabalho precarizado, porque você não tem mais serviço público. Então, tudo que você recebe, você tem que pagar. Você recebe um bom salário, mas tem que pagar o hospital, pagar a escola, pagar o jardim, pagar tudo que era público, em todos os países. O neoliberalismo se acopla ao capitalismo 4.0. Como é que você faz, então, para essa massa de pessoas consumir? Você financia elas. Do mesmo jeito que a financiarização entrou, né, no âmbito da cúpula da produção, agora ela entra na base, ou seja, ela entra na quem era a força salarial da produção. Ela dá um cartão de crédito para cada pessoa. Você se bancariza e passa a ter juros cobrados de você pelo seu salário, que era antes o salário indireto. Agora você paga tudo com o seu cartão de crédito. E paga também as mercadorias que você já comprava sem cartão de crédito, agora você compra com cartão de crédito e só com cartão de crédito. Se não bastasse isso, né? Se não bastasse isso, há o quê? Há o avanço da financiarização sobre os mais pobres, bancarizando também os mais pobres através do crédito consignado. O que é o crédito consignado? Ele te dá um crédito, um empréstimo, você faz o que você tem que fazer e depois ele tira do seu salário já diretamente, sem você ter que ir no banco pagar. Você chega e não recebe mais o salário porque metade já foi. Então essas ajudas que o governo dá já estão, né, dentro da possibilidade do crédito consignado. Então você endivida toda uma população, em vários níveis. Uns com dívidas maiores, pagar a universidade, por exemplo, outros com dívidas para pagar o arroz e feijão, outros com dívidas para pagar um tijolo que ele comprou para fazer um puxadinho, outros com dívidas simplesmente para pagar o neto que se envolveu com o tráfico. E eis a deterioração social da sociedade e uma burguesia que não tem mais burgo, que não liga para que a cidade esteja acontecendo, porque ela não mora em lugar nenhum. Ela mora no banco, ela mora dentro da internet, onde o dinheiro circula rapidamente, o que permite com que a financiarização seja feita em tempo real no mundo todo, nos mercados financeiros, que passam a substituir os mercados de mercadorias. O que aconteceu nesse processo todo? Houve uma mudança da substância do trabalho. É que naquele momento que a máquina entrou e as pessoas foram se ocupar do setor de serviços, o setor de serviços é inteirinho imaterial. Só se produz no setor de serviços que são produtos imateriais, principalmente a propaganda,
que se acopla como valor para valorizar mais a mercadoria. Primeiro a mercadoria e depois só a marca, para que a marca possa se apresentar como título da empresa, para a empresa poder apresentar mais ações no mercado financeiro. Se tem uma marca, né, que parece poderosa, mais pessoas vão comprar ações daquela marca no mercado financeiro. Não é mais o produto que vale, é apenas a marca. Deixa eu dar um exemplo para vocês, fácil de entender. Aqui do lado, aqui não, eu estou agora em Campo Grande, mas em São Paulo, do lado da minha casa, tem uma universidade. Acho que é a Ibirapuera, como é que chama, sei lá. Uma Uni qualquer coisa, enorme, 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 enorme. Ela está agora dentro de um holding de outras universidades, também enorme, enorme, enorme. Mas não só isso. Ela entrou agora num holding, né, numa caixa de venda de ações, onde tem ações também de outras coisas que não são ensino. Rede de hotel, rede de tudo. E os vendedores de ações propõem para as pessoas que querem aplicar este pacote. E o cara fala, mas o que tem dentro desse pacote? Ó, tem a ação da Coca-Cola, a ação da Shell e a ação dessa faculdade aqui que está crescendo assustadoramente. Olha, olha os milhões de alunos que agora ela tem. Pô, vou comprar isso aí. Porque isso aí vai me render um bom juro, vou viver só desse juro aí. Então o cara compra. Mas você vai ver a faculdade, ela encheu de aluno porque ela baixou o preço. E ela encheu de aluno porque, ao abaixar o preço, ela baixou o salário dos professores e mandou muita gente embora. Então, ela dá um péssimo ensino. Mas isso não tem mais nada a ver, porque esse péssimo ensino não é o que aparece com a marca dela. A marca dela que vai para a venda de ações dentro do pacote é uma faculdade que cresce muito em termos de aluno. Portanto, ela nunca vai falir. Portanto, é boa, as ações dela são boas. Eu compro as ações dela, viro acionista da Shell, da tal e tal, mas também dessa faculdade aqui. Eu nem sei do que se trata. Nem sei se é boa, se é ruim, nem me importa. Eu sou acionista. Então, agora essa faculdade, para ela chegar nisso, não adianta só o número de alunos. Ela tem que pagar um bom marqueteiro, um bom marketing na TV, na internet. Então, ela gasta muito em termos de quê? De produtos e materiais, de ideias. Para se acoplar aqui à venda de uma marca, que também é uma ideia. Para se acoplar aqui à venda de ensino, que também é imaterial. Então, a imaterialização do capitalismo, a imaterialização do trabalho, é acompanhado dessa financeirização. E junto com isso tudo, né, você tem o quê? A impossibilidade de você mensurar quanto vale as mercadorias que você vende, porque elas viraram imateriais. E ao virarem imateriais, elas não podem mais ser elas não podem mais ser mensuradas pelo tempo de trabalho. Porque você não sabe mais quanto tempo de trabalho você gasta para ter uma ideia ou para vender um serviço, ou para mostrar um serviço. Os serviços começam a sair do campo, do terreno homogêneo, mensurável pelos sapatos, pela camisa, que eram mensuradas em horas de trabalho. Agora você tem serviços que não são mais possíveis de ser mensurados em horas de trabalho. Então você não sabe mais como pôr o valor nas coisas e como transformar esse valor em índice monetário, ou seja, em dinheiro. Resultado, como é que você vai mensurar esse valor? Você acaba ficando vítima daquilo que o mercado põe no momento. Então, a mercadorização começa a dar o padrão daquilo que você consome. Resultado, você fica muito mais sujeito aos processos inflacionários do que antes. Eis o capitalismo 4.0. Mas a base de tudo isso é a mudança do padrão de trabalho. É a hora que o capital exige um maior padrão de acumulação, põe a máquina e ele exige a ida do operário para o setor de serviços e imaterializa o trabalho. É aí que está a base das transformações. E aí que está a base das transformações políticas. A entrada do neoliberalismo
com a precarização do trabalho e a possibilidade dos grandes algoritmos controlarem todo o biocapitalismo, toda a nossa jornada de trabalho, que se confunde assustadoramente com a nossa jornada de lazer. Quando você está na internet, e você está na internet o tempo todo, porque você anda com o seu smartphone, você não sabe se você está trabalhando ou não está trabalhando. Porque mesmo quando você não está trabalhando para a sua firma ou para o seu negócio, você está jogando algum joguinho que é consumir e produzir. Você está aperfeiçoando o algoritmo de alguma empresa. Essas são as transformações gerais, gente, de uma primeira aula, para você ter o panorama do que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos trabalhar capitalismo financeiro, nós vamos trabalhar o pós-fordismo, que é a mudança do trabalho e do regime de trabalho, nós vamos trabalhar a biopolítica, que é essa indistinção entre vida e trabalho, e nós vamos trabalhar um pouquinho também o neoliberalismo, que é o sistema de governança disso tudo, e, por fim, né, nós vamos tocar nas mudanças da subjetividade nesse contexto. Uma vez que o próprio Marx dizia, né, que o capitalismo produz mais-valia, e não mercadoria, mas ele produz também subjetividade. É isso. Por enquanto, até a próxima aula.